Olá, meus amigos, muito obrigado a você que acompanha nossos comentários, que acompanha as notícias, você que está de olho no Noticiário Nacional, inscrito aqui no nosso canal. Muito obrigado, nos ajude a crescer. Está aqui atrás de mim o número de inscritos atual na tela. Um número muito bom, cresceu bastante aí nos últimos dias. Fajutice. Essa é a classificação da bancada de oposição no Congresso Nacional com relação ao relatório da CPMI do 8 de janeiro. O relatório foi lido ontem, tem 1.300 páginas. Documento gigantesco que vai dar muito trabalho para o Ministério Público Federal fazer a leitura, a interpretação, a classificação, a tipificação e, se for o caso, oferecer denúncia à Justiça contra 61 pessoas que foram indiciadas pela relatora Elisiane Gama, senadora do PSD do Maranhão. Ela que não assinou o requerimento de formação da CPI, tá? Ela era contra, ela não queria. Mas naquela jogada do governo que viu que a oposição iria dominar a CPI, os partidos de esquerda entraram e aí eles têm uma grande maioria, principalmente no Senado, e aí dominaram Elisiane Gama com uma sabedoria questionável, com um conhecimento que é realmente questionável, foi nomeada relatora. Ela tem relações políticas muito fortes com um dos que deveria estar na lista dos indiciados, e não está. O ministro da Justiça, Flávio Dino. Flávio Dino não foi sequer convocado para falar nessa CPI. Ele deixou isso muito claro que não iria. Ele negou as imagens das câmeras de vigilância do Ministério da Justiça e fez 3 lambanças, pelo menos, para ser destacadas agora. Primeiro, preciso de autorização. Segundo, eu preciso do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, as imagens foram apagadas. Só disso ele já deveria ter sido preso, na opinião dos deputados e senadores que classificaram esse relatório, sem Flávio Dino, de fajuto. Aliás, eles disseram, Nicolas Ferreira disse, Gustavo Gayer disse, e outros deputados e senadores disseram que esse relatório foi elaborado pelo Ministério da Justiça. Isso é muito sério. É muito sério. Resta saber se alguém vai apurar e se haverá responsáveis punidos por isso. Dificilmente. Nessa formatação aí, dificilmente alguém será punido. Outros que não estão no relatório. Coronel G. Dias, o chefe do GSI, aquele senhorzinho de pijama que aparece nas imagens reveladas inicialmente pela CNN, que estão aí no mundo hoje, ele aparece ali andando no meio das pessoas, parece que meio perdido, não sabia o que estava acontecendo, ou estava permitindo aquilo tudo acontecer. Deveria ter sido preso também. Eu estou aplicando essa frase, essa classificação, nas regras do Alexandre de Moraes, porque ele prendeu o Anderson Torres, ele prendeu o Silvinei da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, por muito menos. Ele prendeu o Coronel Cid por muito menos, mas não prendeu o G. Dias e, claro, não prendeu o ministro Flávio Dino. Outro que deveria prestar esclarecimentos, e a CPI não aprovou a ida dele lá, porque ele revelaria coisas que o Brasil precisa saber, e colocaria todas as narrativas do governo por água abaixo. É Sandro Queiroz, chefe da Força Nacional no dia 8 de janeiro. Ele estava lá, no Palácio da Justiça, no estacionamento do Palácio da Justiça, tem imagens circulando para todo lado com isso, com mais de 200 homens, número suficiente, com a Polícia Militar, com a Guarda Palaciana, para impedir qualquer avanço ali
de arruaceiros. Mas não. Ele recebeu ordens porque ele não tomaria essa decisão por conta própria. Não, isso não. Vendo 3 palácios do governo sendo invadidos, a força ali, ele não tomaria nenhuma atitude. Aliás, ele tomaria a decisão de não agir sozinho, por conta. Não, ele recebeu ordens, está muito claro isso. Difícil é quem deu a ordem admitir, né? Ele deveria ser ouvido. Sabe o que a CPI alegou a respeito de não convocá-lo, para não convocá-lo? Que ele era bolsonarista demais. Ele tinha manifestado voto no ex-presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro no ano passado. Parece que isso explica mais, né? Esse relatório gigantesco de 1.300 páginas será enviado agora ao Ministério Público Federal, mas não é só. A oposição já tem preparado pelo menos 10 relatórios que devem ser apresentados hoje ou já enviados direto para o Ministério Público Federal, como denúncia. Não precisa nem passar por plenário, não precisa ser aprovado. O da comissão, sim, e será aprovado pelas contas do governo em 20 a 18. 21 a 19, alguma coisa por ali. É a contagem feita pelo governo, e a gente sabe que o governo não erra nisso porque as emendas PIX falam bem alto. Esses relatórios paralelos da oposição, segundo disse o senador Magno Malta, têm detalhes que a CPI nem imagina. Tem informações que a CPI nem imagina. Ele prometeu, assim que protocolar no MPF, divulgar para a nação. A CPMI da Covid foi chamada de CPI do circo. Conseguiu provar nada contra Bolsonaro. E nessa, tendo Jair Bolsonaro indiciado, a CPI do circo 2, que é essa, do 8 de janeiro, está se esforçando, fazendo das tripas coração para incriminar Jair Bolsonaro. O foco sempre foi esse. Querem saber nada de arruaça, quanto quebraram, quem quebrou, isso aí o STF, ilegalmente, que condene. Porque é tudo ilegal que está lá, nesse aspecto. Já falamos disso aqui. A CPMI, a bancada do governo no Congresso, quer matar politicamente Jair Bolsonaro. Não tem nenhum outro objetivo. Só ele oferece risco para o sistema que elegeu Lula da Silva.